aqui de volta para falar com vocês sobre esse assunto, né? Desmistificar aí essa falácia que é não, os filmes brasileiros não servem para nada. Prestem bastante atenção, né, galera? A gente escuta muito isso, né? Como eu tava falando com vocês, que filme brasileiro não serve para nada, que é muito chato ir no cinema, ir lá assistir o filme, pagar um ticket do cinema só para assistir um filme brasileiro que não vale a pena, que é melhor assistir um filme da Marvel, da Warner Bros, da DC, não sei, porque é melhor, é mais gratificante, paga mais valoriza mais o seu dinheiro e tudo mais. Só que na realidade, né, gente, a gente sabe que não é isso que acontece. Como eu já falei pra vocês, eles não vão fazer um filme de 1 ou 2 horas à toa, né, galera? Tipo, ok, né, tudo bem se eles quisessem fazer um filme à toa, mas, gente, vamos pensar, né? A pessoa gasta horrores de dinheiro na produção de um filme, gasta horas decorando um roteiro pra nada? Eu acho que não. E desmerecendo os filmes do exterior, sabe? Eles têm diversas críticas, diversas mensagens e tá tudo bem. Mas a gente também não pode deixar de fora o cinema brasileiro. A gente acha que o cinema brasileiro é uma bosta, né? A maioria das opiniões que eu escuto por aí é sobre isso, né? Falando que o cinema brasileiro não presta, que não tem prêmios. Mas, na verdade, hoje, todos os filmes que eu vou falar com vocês, eles foram indicados para grandes prêmios, alguns deles até ganharam vários prêmios. Então, tipo assim, por mais que exista uma crítica negativa, né, para eles também existe uma crítica positiva. Só que hoje o que eu vou mostrar para vocês com os filmes brasileiros é uma parte para redação. Então eu vou focar aqui nas críticas que esses filmes trazem, que é o que é importante para a gente de fato quando a gente fala de redação do Enem. A gente sabe que uma das coisas dentro do modelo de redação do Enem é que sempre a sua redação vai ter um tema político, social ou científico, né? Então, tipo assim, você vai sempre ser confrontado em relação a algum problema da sociedade ou da política ou da ciência. E assim, os filmes brasileiros, eles trazem muito isso. O que eu vou mostrar pra vocês é como que vocês vão utilizar os filmes brasileiros dentro da redação de vocês, né? Eu escolhi 4 filmes brasileiros que eu já assisti e que, assim, trazem diversas críticas sociais que vocês podem tratar. São 4 filmes, assim, vamos dizer que 3 deles são engraçados. E um deles não é tão engraçado assim. Mas, não é que não é tão engraçado, né? Ele é de aventura, ele é de um pouquinho de drama, mais ou menos assim. Então, hoje eu vou falar sobre esses 4 filmes e aí eu vou contar pra vocês um pouquinho do contexto, né, desses filmes e vou explicar quais as críticas que eles trazem, como que vocês vão colocar isso dentro da redação do Enem. Ok? Então vamos lá começar. O primeiro filme que eu escolhi é o filme Crow. Pra quem não sabe, Crow é um filme que tinha de uma novela aqui de uma novela aqui, olha, como se a Globo fosse aqui na minha casa. Não, gente, a Globo não é na minha casa. Mas o filme Crow é a história do Clodoaldo Valério, que era o mordomo da Tereza Cristina numa novela da Globo. Se eu não me engano, o nome da novela é Fina Estampa, que tinha aquela mulher que se chamava Pereirão, e aí ela ganhava uma alta quantia de dinheiro, enfim, tinha a Tereza Cristina, e aí a Tereza Cristina tinha um mordomo chamado Clodoaldo Valério.
E aí o filme Crow conta a história do Clodoaldo Valério quando a Teresa Cristina deixa a herança dela pra ele, né? E aí ele vai contar um pouquinho aí de como que o Clodoaldo ficou após receber essa herança. E o Clodoaldo, ele é um personagem homossexual, ele se relacionava com um homem que na novela todo mundo fica tentando descobrir quem é o cara que ele se relaciona. E aí no fim, se você não gosta de spoiler, sai daqui. Não sai não. É pra você ficar aqui mesmo com spoiler. Então assim, na novela todo mundo fica tentando descobrir quem é o cara que ele fica, mas ninguém descobre. E aí quando a gente assistir o filme, a gente vai descobrir que na verdade ele não ficava com a pessoa que todo mundo achava que ele ficava, né? Ele ficava com o irmão gêmeo dele. Então, tipo assim, o filme vai contar basicamente a história do Clodoaldo Valério. Só que como que isso vai entrar na nossa redação do Enem? No filme do Crow, a gente vai falar um pouquinho sobre imigração ilegal. Porque o que acontece lá dentro do filme? Crow vai atrás de uma nova... Como... ele era um mordomo, né? Então ele vai atrás de uma nova patroa. Só que ele tem alguns padrões, né? Tipo, ela precisa ser má, ela precisa ser rude. Ele tem toda uma teoria lá pra encontrar essa patroa dele. E aí, quando ele vai buscar essa patroa, ele recebe as mulheres pra fazer entrevista. Que engraçado, né? O empregado fazendo a entrevista pra patroa. Tudo bem. E aí a gente já vê aí uma alusão, né, dessa troca que não existe na sociedade, né? Por quê? Porque sempre é o empregado que é subordinado à patroa, a patroa que faz as entrevistas para contratar um funcionário e não o contrário. Mas, enfim. E aí dentro dessa pesquisa, né, dentro dessa procura dele, ele encontra uma mulher e essa mulher, ela tem uma empresa de roupas. E aí essa empresa de roupas só contrata pessoas ilegais, imigrantes, né? Então, eu tenho ali pessoas que vêm da Bolívia, do Chile, do México, basicamente os países que fazem fronteira aqui, né, com o Brasil e que são latino-americanos. E aí ele vai atrás dessa mulher porque ele até acha assim, né, que talvez ela seja a escolhida e tudo mais. Só que quando ele vai atrás dela, ele vê o local e aí ele descobre uma criança lá dentro e essa criança acaba por denunciar o que acontece ali dentro daquela fábrica, né? Ela é uma criança que veio com a mãe e aí elas estão pagando com o trabalho delas as passagens, né? O trajeto que elas tiveram que percorrer e que foi bancado por essa tal dona, né? E aí, enfim, o desenrolar do filme é o Crow tentando ajudar essa família, né? Que é uma criança e uma mãe. E aí ele vai tentar ali ajudar elas a se livrar, né, dessa situação. Ele acaba por adotar a criança no final. E aí, enfim, o que eu quero trazer para vocês? Que o filme Crow, ele vai falar sobre a imigração ilegal, porque as mulheres que ele vai tentar ajudar e as que trabalham também ali na fábrica, elas não são brasileiras. Então, elas vêm de países latino-americanos e para dentro do Brasil em busca de melhores condições de vida, só que o que elas acabam encontrando são uma realidade ainda pior, né? Porque assim, elas vão trabalhar? Vão, mas o dinheiro que elas tá recebendo não é delas, porque elas precisam pagar essa dívida que foi do trajeto de lá, de onde elas moravam, do país onde elas moravam, até chegar aqui no Brasil. E essa dívida é muito alta, porque eles cobram horrores, né? A gente sabe que ele no filme, se vocês assistirem o filme, vocês vão perceber que não é
elas não sabem quanto que elas devem, então, tipo, enquanto eles quiserem ficar postergando essa dívida, vai ficar aí postergando. Então, nunca é uma dívida que praticamente nunca acaba. Então, elas estão trabalhando de modo escravo, praticamente, para pagar uma dívida que não tem fim, entende? Então, a gente tem aí imigração ilegal, trabalho ilegal. A gente pode fazer uma alusão em uma comparação com o sofrimento que o refugiado tem quando ele vem para o Brasil, né? Quando o refugiado sai de lá, da sua casa, desde que seja por como é que fala? Por motivo de guerra ou por motivos de desigualdade, por motivo social do país tá quebrado e tudo mais. O refugiado, quando chega aqui no Brasil, a gente sabe que ele sofre com preconceito, ele sofre para encontrar trabalho, ele sofre para aprender uma nova língua. E isso é muito mostrado também no filme Crow, porque elas falam espanhol e aí a patroa fala para elas que é proibido falar espanhol e aí elas têm que falar português. E aí, se você não souber falar português, como que funciona, né? Fica difícil. Então, o filme Crow é um filme engraçado, assim, a gente... Gente, quem assistiu a novela já ria muito, né? No filme também é muito engraçado. Então, assim, você vai morrer de rir, porque é isso que acontece com o filme brasileiro, né? A gente morre de rir. E ainda vai conseguir estudar vendo essas críticas que o filme traz. O interessante dos filmes brasileiros é justamente isso, porque, assim, sempre vai trazer uma crítica. Eu converso muito sobre isso com vocês, que todo texto, independente dele ser musical, cinematográfico, tudo aqui, toda essa linguagem que transmite comunicação, ele quer informar uma mensagem, ele quer passar alguma coisa. Então, os filmes brasileiros, eles também estão ali para tratar de alguma coisa. E o legal do filme brasileiro é que ele sempre vai trazer uma crítica da sociedade atual, da sociedade deles, sabe? Tipo, a gente não vai fazer crítica ao cinema, à situação dos Estados Unidos, porque não é lá nos Estados Unidos que eles vivem. Os artistas brasileiros, eles trazem muitas críticas para o que eles vivem, para a realidade deles. Isso desde muito tempo, né, que a gente pode ver, porque quando teve a Tropicália, né, que foi um dos movimentos literários, movimento artístico que teve aí dentro da nossa fase de literatura e tudo mais, a gente teve um movimento Tropicália na época do regime militar, onde a gente viu cantores, pessoas do cinema, pessoas do teatro, músicos. Gente, tinha tanta gente fazendo crítica social e isso permeia até hoje, sabe? O bom é que hoje em dia nós temos um país que é livre, né? A gente tem liberdade de expressão. Claro que a gente tem que pensar até onde vai essa liberdade, né? Porque a partir do momento que eu firo o outro, então já não é mais liberdade. Então, tomando seus devidos cuidados, né? Até que é bom. Então, vamos lá. Pro segundo filme brasileiro que eu vou trazer pra vocês. Esse filme é o filme que eu falei, né? Que é o drama, que é a aventura, que é violência e tudo mais. E eu acredito que praticamente todo mundo já tenha assistido esse filme, que é Cidade de Deus. Eu vou pegar aqui eu li uma crítica sobre esse filme muito legal, mas eu gostei muito do resumo que ele fez sobre o filme, sabe? Contando o que acontece de fato no filme. Foi no site Cultura Genial. No site Cultura Genial tem um resumo muito legal desse filme, porque ele conta a introdução do filme, o desenvolvimento do filme, e aí, claro, né? Gente, eu assisti esse filme há quanto tempo atrás? Nem consigo me lembrar. Nesse site Cultura Genial tem um resumo assim muito legal, e aí eu li ele para poder relembrar algumas coisas para falar com vocês, porque eu assisti esse filme realmente faz muito tempo. E eu assisti esse filme justamente para ter uma base histórica
uma alusão cinematográfica pra colocar nas minhas redações. E aí, vou contar um pouquinho pra vocês, né, sobre como que é o filme. No filme Cidade de Deus, né, a gente tem a história ali do Buscapé, que é um menino que mora na Cidade de Deus, que é uma favela. E aí, o Buscapé, o sonho dele é ser fotógrafo. E aí, no início do filme, né, ele vai contando, o Buscapé, que é o narrador do filme, e aí ele vai contando um pouquinho de como que era a Cidade de Deus, né? E aí ele vai falar sobre como surgiu a cidade, ele fala que a cidade não, né? A favela. Como surgiu a favela, aí ele vai dizer que naquela época, né, teve muitos incêndios, a chuva e tudo mais, e aí as pessoas acabaram indo morar nessa favela, nesse lugar, porque ali tinha todos aqueles problemas que a gente sabe que existe, né, nos grandes morros, nas grandes favelas, né, que é falta de saneamento básico, não tem água, não tem como é que chama, meu Deus, aquilo do lixo? Ai, gente, coleta seletiva, não tem nada dessas, não tem nada. Saúde, que é bom também, não. Educação também, zero. Entendeu? Então, tipo assim, todos esses direitos que são garantidos na nossa CF88, né, não tinha. Mas não tinha essas coisas lá na Cidade de Deus. E aí existia um bandido super perigoso que era o Zé Pequeno, né? Que ele vai tomar conta ele tomava conta do tráfico ali dentro daquela cidade. E aí vai ocorrer o que a gente vê lá, né? Durante todo o filme. A gente tem a busca do Buscapé. Muito legal. Mas a trajetória do Buscapé em busca do sonho dele, né? Que é se tornar um fotógrafo. E aí ele vai contando a história daquela cidade, né? A gente tem várias cenas ali muito pesadas, né? Tem uma cena de estupro, tem cenas de tiro e tudo mais. O canal da mente só lembra do Zé Pequeno. Gente, mas quem não lembra, né, daquele cara? Misericórdia. O bichinho que deu trabalho nesse filme. Misericórdia. Sangue já tem poder. Mas enfim, tinha um cara. Vou começar aqui falando pra vocês de quais as alusões que a gente pode trazer aí dentro do filme da Cidade de Deus, né? A primeira coisa que eu já falei, né, pra vocês aqui, eu falei sobre. Cadê? Falei sobre essa questão, né, de desigualdade, né? A gente pode ver isso não só na cidade mesmo, né, na cena da cidade, quando ali já no início, quando o Buscapé tá contando como surgiu, a gente vê também quando ele tá indo atrás de um emprego, né? Porque o sonho dele é ser fotógrafo. Então ele vai falar com alguns jornalistas, alguns repórteres lá no centro no centro da cidade, e aí você é discrepante, sabe? Você vê o local onde era a favela e o local onde tem a imprensa, o local onde eles moravam e tudo mais, é muito discrepante. Então a gente vê ali a desigualdade total, né? Dentro de classe média, classe baixa, classe alta, classe média alta. Então, é discrepante, a gente consegue ver nitidamente. Então, uma das alusões que você pode fazer na sua prova é em relação às desigualdades sociais. Uma outra coisa que eu tava falando, né? Sobre o estupro que teve da mulher. Pra quem viu o filme, eu não sei se vocês lembram dessa cena, mas tinha um cara... Cadê o nome do cara? Mané Galinha. Acho que o nome dele. Isso, Mané Galinha. Ele tinha uma namorada, não lembro se era namorada ou se era esposa, mas ela era... Ah, gente, ela ficava lá com ele, né? Isso aí mesmo. Então, tinham esses personagens, né? E aí, o Zé Pequeno, ele vai e estupra essa mulher que era do Mané Galinha, que também era uma pessoa, assim, né? Do tráfico. E aí,
depois que ele estupra essa mulher, ele acaba por atirar na casa desse homem, tipo, atirar, metralhar mesmo, sabe? Pá, 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 pá. E aí o Mané Galinha vai atrás de vingança e acaba matando 12 homens da gangue do Zé Galinha. E do Zé Galinha não, do Zé Pequeno. Né? Ele mata 12 homens da gangue do Zé Pequeno. E aí começa toda aquela história, né, de vingança e tal, e guerra entre as gangues. E isso é muito nítido ali na realidade do Rio de Janeiro, né? Eu acho que em todas as cidades periféricas que tem essa parte de tráfico, né, a gente vê muito isso, a guerra entre as gangues. E aí uma das coisas que a gente pode tratar aí é a crise da segurança. Por quê? Porque eu já falei aí sobre o estupro, né, da questão da mulher, de violência contra a mulher, e a gente tem falado muito sobre isso, principalmente na sociedade atual. É sangue do cordeiro que tá acontecendo com o mundo, né? E na guerra das facções, né, com a crise da segurança, a gente tem os policiais que muitas vezes têm acordos com os traficantes. Eu não sei, assim, não esquece de anotar, hein? Não adianta nada eu ficar aqui falando e vocês não anotar. Se vocês esquecerem. Então vamos lá. Eu tava falando da crise da segurança, né? Então vai. A crise da segurança. Eu não sei se vocês. Tomara que não, em nome de Jesus que não, né? Que vocês nunca tenham presenciado nenhuma rixa, assim, entre uma gangue e outra. Mas o que a gente pode ver, assim, geralmente, é que existem muitos acordos entre a polícia e os traficantes, sabe? Tipo, eles fazem acordos de paz no sentido assim, a polícia não mexe com eles não mexem com a polícia. Sabe? Sacou? Entendeu? Tipo assim, não, faz tua coisa aí, faz tuas coisas aí, né? Vende teus negócios aí e eu não mexo com vocês desde que vocês deixem as pessoas em paz. Então, tipo assim, eles têm acordos entre eles e isso é muito nítido hoje. Porque assim, como pode o órgão que deveria garantir a segurança da população ter acordos com os traficantes? Então quer dizer que os traficantes agora estão mandando em geral. Então pra que tem polícia nesse país? Pra que tem polícia nessa bosta aqui? Pra quê? Pra nada? Se os traficantes estão botando banca até na polícia, então fica difícil, né? Porque o que deveria acontecer era que a polícia deveria assegurar assegurar a segurança. Mas é isso mesmo. Assegurar a segurança da população. E não é isso que acontece. Eles mesmos são subordinados aos traficantes. Que palhaçada é essa que tá acontecendo no Brasil? Ai, meu Deus. Chega, dói meu coração. Então, assim, a gente pode falar disso, mas também a gente pode falar sobre o abuso de poder desses policiais. Por quê? E aí já entra um outro assunto, que é a discriminação racial, né? Quando a gente olha para um garoto negro, principalmente se ele for homem, né? A gente já olha com medo. Às vezes até os próprios negros olham com medo. Porque a gente pensa assim, olha pro garoto, ele é negro, tá com um boné, sei lá, uma calça não, aqueles shorts lá, gangster, sei lá como é que é o nome daquelas, é gangster? Acho que é. Essas marcas aí, famosinha. Então, aí a gente olha pra eles e aí o que a gente pensa? Já de início, vai me assaltar, vai querer me levar pro mato aqui, vai me estuprar, não sei. A gente, tipo, parece que é meio automático, né? A gente já anda com tanto medo, já acontece tantas coisas. Só que aí tem, no fundo, por mais que a gente diga que não, isso é discriminação racial. Então, assim, até mesmo a própria polícia, quando ela vê um garoto negro andando pela rua, altas horas da noite, o que eles vão pensar? Tá assaltando, tá roubando, tá fazendo tráfico, tá fazendo sei lá o quê. Então, assim, é uma discriminação racial, mais um abuso de poder da moléstia, né? Que muitos policiais aí acabam por
por bater em pessoas assim. E isso acontece à torta e à direita. Ó, não acontece só aqui no Brasil. A gente viu aí há pouco tempo o caso do Floyd, né? Que apanhou horrores, né? Lá nos Estados Unidos. E foi uma movimentação geral aí com esse caso lá fora do Brasil. E assim, é uma coisa, que esse caso do Floyd aconteceu lá nos Estados Unidos, mas não é diferente aqui no Brasil, gente, não é diferente aqui no Brasil. Eu fico, assim, eu acho super valoroso, sabe, a gente criar toda uma movimentação em relação a esses atos, né, de discriminação. Só que o que eu vejo, assim, e aí isso é uma opinião minha, você acata se você quiser, se não for sua opinião também, tudo bem, a gente respeita, valorizo também, e super aceito de boinha, porque cada um tem a sua, né? Mas quando a questão é aqui no Brasil, é muito difícil a gente ver essa movimentação. Porque, assim, nós somos um país diversificado e a maior parte da população é negra. E aí, tipo assim, é negro ou é filho de negro ou tem sangue de negro, tem alguma coisa negra no nosso sangue. Então, tipo assim, quando isso acontece aqui no Brasil, cadê a movimentação também? Igual foi lá nos Estados Unidos, sabe? Tipo, precisa existir isso aqui também, porque foi uma realidade. É uma realidade aqui também, sabe? Pessoas continuam sendo violentadas pela polícia, sem mais nem menos. Às vezes ela tem sim alguma coisa com algum sistema de tráfico e tudo mais, mas às vezes não, sabe? Às vezes é um moleque, às vezes é só uma criança, às vezes é só uma adolescente que tá aí andando na rua, sei lá. Gente, adolescente vive em farra, em festa, em balada. Às vezes eles não estão nem com nada, não estão nem fazendo nada, e aí apanha horrores por nada. Só porque eu sou policial e quero lá mostrar a banca daquilo que eu consegui. Não é desse jeito. Então, a gente pode fazer crítica aí sim com o abuso do poder policial, que é um problema também que tem na nossa sociedade muito. E aí, falando de adolescentes, né? Uma outra crítica que a gente pode ver aí no filme Cidade de Deus é em relação a isso, né? Drogas, o sistema de tráfico ali. A gente tem a história de vários adolescentes dentro do filme Cidade de Deus. Inclusive um deles, eu não vou lembrar o nome do personagem. Eu esqueci. Eu não lembro se é Bené. Acho que é Bené o nome dele. Não sei, mas eu não me lembro o nome do personagem. Mas tem um adolescente nesse filme que lá no início ele só usa. No início do filme ele só usa droga. E aí no decorrer do filme ele passa a entrar no sistema de tráfico de drogas para poder sustentar o vício dele. Então a gente vê aí como que é a isenção de uma pessoa dentro do sistema de tráfico e os motivos, né, que eles têm para entrar dentro do sistema de tráfico, que muitas vezes é simplesmente para sustentar o vício, sabe? Eu não tenho como pagar o uso da droga que eu tô fazendo, né? E aí eu acabo por entrar dentro desse sistema, e que é um sistema perigoso. É um sistema que se você entra, você não sabe como sair, né? Porque assim, gente, é absurdo. A gente tem aí diversas matérias e coisas falando a respeito disso, sabe? Do tráfico. Hoje em dia, uma facção tem pacto com outra, tem trato com outra, e aí uma coisinha que a gente pensa que acontece só aqui, não é aqui só, tá envolvido com Curitiba, com São Paulo, com não sei na onde, é uma aglomeração, parece mais uma empresa. Gente, é uma empresa, né? Então, tipo assim, é quase um multinacional, gente. É surreal o que acontece com o sistema de tráfico aqui no Brasil, e o filme mostra isso à torto e à direita. Eu acho que em relação ao filme Cidade de Deus, é isso. Vamos pro terceiro filme pra gente rir mais um pouquinho. Esse filme é de uma artista que...
uma atriz que eu gosto muito, ela já fez alguns programas de TV também, ela já foi apresentadora de TV, que é a Regina Casé, né? O filme que eu vou falar com vocês agora, que é o nosso terceiro filme, é o filme Que Horas Ela Volta. Como que acontece, né, o filme Que Horas Ela Volta? A Regina Casé, que é a nossa personagem principal, no filme o nome dela é Valéria, e aí a gente chama ela, no filme o apelido dela é Val, e aí a Val, ela é uma empregada doméstica que morava no Nordeste e ela foi para São Paulo. Então a nossa primeira alusão aí é de mobilidade urbana, né? Então eu tenho uma pessoa que sai do sertão nordestino para ir para São Paulo. E aí ela vai trabalhar como empregada doméstica na casa de uma família. E assim, lá dentro da casa, né? O que os patrões dizem é que, Valéria, você é da família. Da família nada, né? Porque assim, vamos combinar. Se eu sou da família, gente, na sua casa, você come junto com a sua mãe, com seu pai, com a sua família mesmo na mesa, né? Você chama todo mundo e senta e come. Isso é que é família. Agora, que família é essa que a mulher come numa mesa diferente? Que família é essa que a mulher mora na casa, no quarto dos fundos, no quartinho da empregada? Não sei que família é essa, né? Tem família nenhuma aí. E assim, eles falam uma coisa, falam que ela é da família, mas é esse o tratamento que ela recebe. Não vou conseguir me lembrar disso, mas foi assim, eu vou explicar pra vocês. De que as pessoas moravam dentro da mesma casa, mas elas estavam tão conectadas à rede, né, a esse mundo de telefone, informações, globalização e tudo mais, que elas moravam na mesma casa, mas não sabiam quem eram as pessoas que moravam dentro da própria casa, né? Então, quando eu não lembro qual foi a situação, mas vamos supor que tenha sido a quarentena, né? E aí a pessoa sai do quarto e aí ela encontra a mãe dela e ela fala: "Oi, quem é você?" Entende? Tipo assim. E aí o filme traz exatamente uma crítica sobre isso, porque quando a gente vê lá a cena da família jantando, né, e a patroa chamando a Val pra poder retirar as coisas da mesa, tá os três, né, o pai, a mãe e o filho, tudo mexendo no telefone. Como se a tecnologia fosse a comunicação entre eles. Eles nem estavam conversando entre eles. Então a gente pode ver aí o que o lado negativo das novas tecnologias, do que elas estão transformando as pessoas, no que as pessoas estão se tornando depois que teve tantas inovações tecnológicas, sabe? Essa questão de comunicação, de que a tecnologia, ela permite que a gente encontre aquele que está distante, mas tira a gente de viver com as pessoas que estão perto, né? E aí fica o pensamento na nossa cabeça, a nossa reflexão de o que a gente faz, sabe? A gente tem valorizado os de perto e os de longe, ou a gente tem dado atenção só para quem tá longe e esquecido daquelas pessoas que estão ali cara a cara, olho no olho, entende? E o quarto e último filme brasileiro que eu vou falar com vocês hoje foi um filme que eu assisti com as minhas amigas. Gente, foi tão legal esse filme que a gente assistiu. Eu lembro que no dia que a gente assistiu, a Bianca, olha só pra vocês verem o tanto que é engraçado. Porque assim, a Bianca assistiu o filme com a gente, né? Éramos acho que 5 ou 4 amigas. Acho que 5. E aí a gente foi lá assistir o filme, e aí na hora que o filme começou, o filme tava em português, né? Aí a Bianca falou bem assim: cadê a legenda? Porque ela achava que a gente assistia um filme americano, legendado. Porque assim, aqui em Brasília, o Iguatemi, que é um dos cinemas que tem aqui, geralmente a maioria dos filmes deles são legendados, né? Eles quase não colocam filmes brasileiros ou filmes dublados, né? A maioria deles são legendados quando é de fora.
E aí ela achou que a gente fosse assistir um filme legendado, mas o filme era brasileiro. Era nacional, não tinha legenda. Foi tão engraçado. Mas enfim, isso é só um adendo que veio aqui na minha cabeça. Então vamos lá. O quarto filme é O Candidato Honesto 2. Eu sei, vocês vão falar, mas você não vai falar do 1. Não vou falar do 1, vou falar do 2. O 1, pra quem não sabe, conta a história do Ernesto, né? Que ele é um candidato a presidência. Eu não lembro se era a presidência ou se era... Ele era um candidato da política, né? E aí ele perde a candidatura dele. Por quê? Porque ele vai ter alguns surtos de... O candidato honesto, né? O Ernesto, ele somente. Só que aí ele tem um surto de verdade, de honestidade. Por isso que o nome do filme é O Candidato Honesto. Porque ele começa a falar a verdade o tempo inteiro. E aí, por conta dele falar só a verdade, né? Ele acaba se prejudicando, porque antes ele só mentia. Então ele mentia, conseguia manipular a população. Mas aí a partir do momento que ele começa a falar a verdade, tudo isso se joga contra ele. Então quando as pessoas falam bem assim, você compra propina, paga propina, aí ele fala, é mesmo, é muito engraçado. Gente, é muito engraçado. E aí no 2, gente, por que eu vou falar do 2? O 1 é um filme assim, é engraçado, a gente morre de rir e tudo mais. Só que o 2, ele traz uma crítica sensacional para um momento que foi, faz pouquíssimo tempo que a gente viveu isso, que foi a Operação Lava Jato. Então, o Candidato Honesto 2 vai contar a história de quem? Lula! Vai contar a história de Luiz Inácio da Silva. Então, ele vai mostrar ali, né? Toda aquela parte deles conversando sobre o sítio e tudo mais. E aí o filme mostra que ele foi pra cadeia, né? O Ernesto, no caso, que representa o Lula, foi pra cadeia. E aí, quando ele sai da cadeia, ele resolve pedir uma segunda chance pra população. E aí ele quer se candidatar de novo. E aí é muito engraçado, né? Porque a gente consegue ver claramente ali, né? A oposição, que no caso era o Jair Bolsonaro, representado pelo personagem Pedro Rebento. E aí a gente tem o Ivan Pires, que é muito... Gente, é o Michel Temer, mas é tão engraçado esse personagem no filme, porque ele é um vampiro. Ele é um vampiro e ele não anda, ele desliza. Ele não anda, sabe o que é? Ele desliza, Eu sei se vocês já viram esses filmes, Família Addams, Conde de Drácula. Tem aquele filme infantil também, Hotel Transilvânia, que o vampiro ele anda assim flutuando. Então no filme Candidato Honesto 2, o Ivan Pires, que é o Michel Temer, ele é uma figura vampiresca e ele não anda, ele desliza, ele flutua. É muito engraçado. E aí, né, a gente tem também a Isabel, que é uma mulher horrível. Ela é feia que dói. Ela tem os dentes assim... Gente, o filme... Eu morri de rir com esse filme, sério, de verdade. Mas quais as críticas que a gente pode trazer pra esse filme, né? Uma das coisas que a gente pode tratar é da homofobia. Porque, assim, o próprio Ernesto, ele faz várias piadas homofóbicas durante o filme. E aí a gente tem a figura ali do Pedro Rebento, que representa o Jair Bolsonaro, queimando uma bandeira LGBT. Então a gente já pode fazer assim uma alusão sensacional aí com essa parte de movimento LGBT, homofobia e tudo mais. É sensacional a gente falar sobre homofobia com esse filme. A gente vai ter o Ministério da Igualdade dentro desse filme, né? Existem vários ministérios hoje aqui, né? Mas eu nunca vi um Ministério da Igualdade, mas no filme a gente tem um Ministério da Igualdade que é comandado por uma anã. E essa anã, além de ser anã, ela é lésbica. Então, quando o Ernesto vai conversar com ela, ele já olha pra ela assim com uma caretinha, sabe? Como se ela fosse uma pessoa
desmerecedora, ou como se ela, literalmente, né, como se ela não merecesse o respeito ou a honra, sei lá, alguma coisa assim. E ela é a presidente do Ministério da Igualdade justamente para mostrar isso, né? Que na sociedade todos somos iguais, desde pessoas deficientes, pessoas que são anãs, lésbicas, ou que sejam gays, não sei, todo mundo é igual. Na sociedade todo mundo é igual. Isso não é uma coisa que simplesmente está ali escrito na Constituição, que todos são iguais perante a lei e tudo mais. Que isso sim tem que ser real, sabe? Todos nós somos iguais e nós merecemos sim ter os nossos direitos garantidos e nós temos que cumprir os nossos deveres e independente do meu sexo, do meu gênero, de nada. Todo mundo é igual e todo mundo merece sim respeito, dignidade e é muito legal essa alusão que o filme traz. A gente tem também a questão da submissão da mulher aí em relação assim. A gente vai ver a figura da mulher ali com a Isabel, né? Que é essa mulher que eu falei que é muito feia. Ela é feia mesmo, gente. Meu Deus do céu. Eu sei que feiura é igual opinião, né? Cada um tem um padrão diferente de achar o que é feio e o que é bonito. Mas é porque ela é feia. Ela é feia mesmo. E assim, ela é apaixonada pelo Ernesto e a gente vê ali ela correndo atrás dele e ele tipo, tô nem aí. Então a gente vai ver essa parte de submissão, né? Da mulher boba que aceita o homem de qualquer jeito, que aceita qualquer coisa, só, enfim, que fica correndo atrás de homem que não quer nada com ela, que humilha, que manipula e tudo mais. A Isabel, ela vem representar aí essa parte de relacionamento abusivo, né? De que se eu preciso de você para conseguir alguma coisa, ok, mas a partir do momento que eu não preciso, que você não me traz nenhuma vantagem, então sai fora. E uma outra alusão que é em relação à política, né? E aí a gente vai abarcar praticamente todos os temas que o Enem traz, né? É que é a ideia de que todos os políticos são corruptos, né? Como se o Brasil realmente tivesse perdido, como se não existisse nenhuma solução para esse problema da política, né, da corrupção e que não existe nenhuma pessoa dentro ali da Câmara, do Senado, ou do Palácio do Itamaraty que seja de fato uma pessoa honesta, né? Então a gente fecha aí todos esses 4 filmes que eu trouxe para vocês, que são brasileiros, que trazem muitas críticas, né? Então, assim, talvez você não goste de assistir filme brasileiro, mas é importante vocês saberem que existem sim muitas críticas dentro desses filmes. Se você não quer assistir o filme, vai atrás da sinopse, da crítica, né, de outras pessoas em relação a isso, sabe? A internet ela tem uma gama de informações muito grande, existem pessoas que falam a respeito disso, existem alguns jornais que fazem críticas, alguns sites que fazem críticas, que trazem o resumo e a resenha crítica. Então, se você não quer assistir, lê a resenha. O legal do você assistir é porque você torna o seu conhecimento divertido, né? Tipo, as pessoas reclamam muito que estudar é muito chato e tudo mais. Então, uma das formas de você tornar esse conhecimento divertido é você buscando outras formas de estudar. E assistir filme é uma delas, sabe? A gente consegue estudar e se divertir. E é engraçado, gente. A gente come pipoca, coloca chocolate, refrigerante. Tem coisa melhor do que estudar se divertindo? Tem não. O pessoal fica falando que não tem como estudar se divertindo. Tem sim, eu me diverti bastante. E aproveitei a minha jornada de estudante. Foi maravilhoso. Até hoje eu faço isso. Eu assisto filmes e eu olho pro filme e eu penso, caraca, imagina eu escrevendo um texto sobre esse assunto, imagina, nossa, eu poderia usar isso. E é por isso que eu ajudo vocês em relação a isso, porque, cara, é tão legal, sabe, quando a gente consegue ver essa mensagem, essa informação que os filmes, que as músicas e tudo que a gente tem no nosso mundo quer passar pra gente. Então, assistam os filmes brasileiros, sabe? Deem valor também à cultura brasileira.
É tão engraçado, gente. Tem tanto filme engraçado e que traz crítica. Eles sempre trazem uma crítica à nossa sociedade e a gente. Aquilo que a gente. Eles dão voz à nossa população, sabe? Aquilo que a gente não consegue mostrar com a nossa voz pro governo, pra sociedade, eles conseguem mostrar através do cinema. Então, assim, assistam. Se permitam assistir. Se você já chega lá no cinema ou baixando um filme na sua casa, não sei, já com um olhar de assim, ai, eu não vou gostar do filme, você não vai gostar mesmo. Mas se você se permitir ter uma visão aberta, sabe, você vai rir, se divertir e ainda vai estudar e vai conseguir aí fazer diversas alusões. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu esqueci de falar uma coisa. Ah, tá. Esqueci de explicar como é que vocês vão utilizar, né, isso dentro da redação de vocês. Ó, tá vendo? Eu esqueci das partes mais importantes. Como é que vocês deixam eu sair assim? Rapaz. Como que vocês vão fazer essas alusões para comprovar os argumentos de vocês na redação do Enem? Vocês vão fazer comparação entre as situações ou mostrar que dentro daquela cena tal ou do filme tal, porque às vezes você não vai lembrar a cena específica, mas se você lembrar do filme já é ótimo. Então como é que vocês vão fazer? Por exemplo, se eu for falar sobre essa questão, né, da política, da corrupção, eu posso falar assim: no filme O Candidato Honesto 2, o personagem Ernesto é um político corrupto que manipula as pessoas, que mente para conseguir votos, que faz manipulações à sociedade oferecendo presentes em troca de votos. Isso nós podemos ver na nossa sociedade atual, na nossa sociedade odierna, pois nesse sentido. Peraí, eu tô me perdendo. Pois nesse sentido, a sociedade brasileira também possui, né, políticos corruptos, políticos semelhantes ao personagem supracitado ou mencionado acima. Enfim, dessa forma que vocês vão fazer comparações. Comparações entre o contexto do filme e comparação entre o contexto do filme e a sociedade que nós temos hoje. Enfim, é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, dessa aula sobre aí 4 filmes brasileiros que vocês podem colocar aí na sua redação do Enem. Eu destrinchei aí para vocês, né, diversos temas, diversas alusões, e treinem bastante, porque o treino que vai conduzir vocês à perfeição, à nota 1000. Não deixem de estudar, de fazer as alusões e aproveitem que vocês vão conseguir agora, né, fazer esse estudo ser dinâmico, ser divertido, porque é isso que os filmes proporcionam pra gente, né, um momento de diversão e que a gente pode utilizar eles aí de outra forma. Um beijo!